Olá a todos. Bom, vamos continuar fazendo as soluções dos exercícios das aulas dadas, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos resolver os exercícios da página 35 e comentar as questões que estão sendo exploradas aqui, tá legal? Então, vamos lá. Página 35 do seu livro, tá? Então, olha lá. A primeira questão, ela vem falando assim pra gente. Letícia está conversando com sua mãe, Sandra, embora um muro de 3 metros de altura esteja entre elas. Isso é possível graças ao fenômeno da... Bom, nessa situação aqui, o muro, teoricamente, ele estaria bloqueando as ondas sonoras emitidas por Letícia. Só que o som, ele bate no obstáculo e ele procura contornar esse obstáculo. Então, onde tiver abertura, o som vai passar. Nesse caso, é um muro de apenas 3 metros de altura. Naturalmente, esse som ele vai contornar pela altura desse muro e a sua mãe, a mãe de Letícia, Sandra, irá ouvir perfeitamente o que a filha está dizendo. Esse fenômeno é chamado de difração, ou seja, quando a onda sonora contorna obstáculos. Então, a alternativa correta para a primeira questão é a alternativa B, tá? B de bola, ok? Bom, na letra A ele falava sobre a refração. Não esqueça que a refração é quando a onda muda de meio. Inicialmente está se propagando em um meio e depois passa a se propagar em um outro meio. Por exemplo, a onda sonora. Alguém está falando no ar e outra pessoa está dentro d'água. Acaba ouvindo esse som emitido pela primeira pessoa. Então, nesse caso, a onda sonora foi emitida no ar e passou a se propagar na água. O fenômeno aí foi a refração, tá certinho? Na letra C ele fala sobre reflexão. Reflexão simplesmente é a onda bater e voltar, né? Vai haver o fenômeno da reflexão no caso dessa questão? Claro que sim, a onda ela vai bater no muro e vai voltar. Só que o contexto está se referindo a outra pessoa, ou seja, a mãe de Letícia, ouvir a onda sonora. O que permitiu acontecer isso foi a difração e não a reflexão. Tá legal? E a interferência, que está dizendo na letra D, é quando há um encontro de dois tipos de ondas. Tá legal? E aí, nesse caso, uma onda vai interferir na outra, né? 2 ou mais ondas. E a absorção é simplesmente vai haver a absorção propriamente dessa onda, né? Existem alguns revestimentos acústicos que eles causam esse efeito, ok? A alternativa correta da letra B, portanto, seria, da primeira questão, seria letra B, tá certinho? Vamos analisar a segunda questão, tá? Questão de número 2. A questão de número 2 fala assim: o fenômeno pelo qual a onda sonora passa de um meio para o outro, mudando a sua velocidade de propagação e o seu comprimento de onda, mas mantendo a sua frequência constante, é chamada de, gente, mudança de meio, tá? Mudança de meio, como eu falei ainda há pouco, é a refração, tá? Então, nesse caso da segunda questão, letra A, alternativa correta. Agora veja bem, uma coisa interessante que ele fala nessa questão é sobre a mudança da velocidade e do comprimento de onda. Só para nós lembrarmos aqui, velocidade é dada pelo comprimento de onda vezes a frequência, tá certo? Então, se eu for analisar essa relação, não esqueça que a frequência ela é o que caracteriza a onda. Ela depende da fonte provocadora daquela onda, emissora da onda. Então, a frequência ela não muda. Nós conseguimos identificar determinadas ondas através da sua frequência. É como se fosse o RG dessa onda, tudo bem? Bom, então eu vou analisar aqui, olha, já que a frequência é constante, eu vou analisar em um mesmo membro a velocidade e o comprimento de onda, tudo bem? Velocidade e comprimento de onda. Vou deixar a frequência isolada aqui, então nós sabemos que a frequência é constante.
Então, de que forma eu vou analisar isso aqui? Perceba que velocidade e comprimento de onda, elas estão se dividindo. Tudo bem? Estão se dividindo. Tudo que se divide é diretamente proporcional. O que isso significa? Isso significa o seguinte, tá? Eu tenho velocidade e tenho comprimento de onda. Vamos analisar isso aqui. Então, se um meio a onda se propaga com uma alta velocidade, isso significa que seu comprimento de onda será alto também. Tá legal? Porque eles são diretamente proporcionais. Repito, você identifica isso através de uma relação matemática em que eles aparecem se dividindo. Estou falando do comprimento de onda e da velocidade. Se eles aparecessem multiplicando, né, se fosse o caso, aí eles seriam inversamente proporcionais. Então, dessa forma, se eu analisar velocidade e comprimento de onda, por exemplo, tá? Se um meio, a onda se propaga com uma baixa velocidade, ali ela vai ter um pequeno comprimento de onda. Então, eu gostaria de enfatizar isso aqui com você pela importância que essa relação traz, tá? Então, olha só, no comando da questão, o que ele está nos dizendo é o fenômeno pelo qual, segunda questão, tá? Fenômeno pelo qual a onda sonora passa de um meio para o outro. Refração, tá? Então, isso daí já concluiu a questão. Só que aí, ele enriquece a questão. Ele fala, mudando sua velocidade de propagação e o seu comprimento de onda, mas mantendo a sua frequência constante. É chamado de... Só pode ser refração, gente. Então, ele está nos dando aqui a caracterização e definição de refração. Tudo bem? Vamos analisar aqui a questão de número 3. Ok? A questão de número 3 fala assim: os atributos do som são altura, timbre e intensidade. O que ele está falando aqui é sobre a qualidade fisiológica do som. Lembra que nós falamos sobre isso. Continuando a questão, qual dos três atributos nos permite distinguir um som forte de um som fraco? Quando ele está falando de som forte e som fraco, ele está falando do volume do som, tá? Nós somos habituados a falarmos sobre aumentar ou diminuir o som, né? Ou seja, você não está conseguindo ouvir o que uma pessoa está falando, e aí é de praxe nós falarmos fala mais alto. Ou se aquele barulho está nos incomodando, nós acabamos falando, dizendo, né, pedindo para que se fale mais baixo. Mas se você lembra, fisicamente isto é errado, tá? Falar em som alto ou som baixo está relacionado com a altura do som, que não tem a ver com volume, fisicamente falando, tá, gente? São expressões consagradas pelo uso que nós acabamos nos habituando a falar erradamente e a vida segue, tá? Mas é errado, tá? Então, quando ele está falando aqui qual dos três atributos nos permite distinguir o som forte do som fraco, ele está falando sobre o volume do som, ou seja, o som intenso do som mais brando, tá? Do som mais suave, quando você mexe no volume do som. Isso está diretamente relacionado com a intensidade do som, não é com a altura do som. Então você deve lembrar lá, tá? Então isso aqui está diretamente relacionado com a intensidade do som, tá? E essa intensidade do som, ele vai determinar, tá? Quando o teu volume é elevado, isso significa que está sendo transportada uma grande quantidade de energia. Então, o que revela a quantidade de energia que uma onda transporta é a amplitude. Então, quando você tem um volume elevado, tá? Vamos colocar dessa forma aqui, olha. Se o volume do som é elevado, vamos colocar assim, tá? Se o volume do som é elevado, isso significa que ele está transportando uma grande energia. E a onda configurada por ele vai ter uma grande amplitude, tá legal? Por outro lado, caso contrário, né, esse volume não for elevado, tá? O que isso vai significar? Que aquela onda, ela está transportando uma pequena quantidade de energia, então o perfil dessa onda vai ser de uma pequena amplitude. Lembra que a amplitude está relacionada com a quantidade de energia que uma onda transporta.
No caso de uma onda sonora, isso vai estar diretamente relacionado com o volume do som. Um som muito intenso ou pouco intenso. Esse som muito intenso é o que causa o que chamamos de poluição sonora, tá legal? Então, no caso dessa terceira questão, seria simplesmente intensidade, tá certo? Vamos à questão de número 3. Perdão, questão de número 4. Olha, a questão de número 4 fala assim: ao distinguir um som agudo de um som grave, estamos nos referindo a que atributo do som, tá? Gente, som agudo e som grave, tá? O que ele está nos referindo aqui. O som agudo é aquele som de alta frequência, tá? E o som grave é o som de baixa frequência. A grosso modo falando, tá? O som agudo, se nós formos caracterizar, falando de forma coloquial, seria o som fino. E o som grave é o som grosso. Então, quando você diz para uma pessoa falar mais alto, ao pé da letra você está pedindo para essa pessoa falar mais agudo, que significaria falar mais fino. Agora, quando você pede para a pessoa falar mais grave, você está pedindo para aquela pessoa... se você pede para a pessoa falar mais baixo, você está pedindo para aquela pessoa falar mais grave, tá? Que seria traduzido em um som mais grosso, tá? Então, quando há essa distinção entre som grave e som agudo, a qualidade fisiológica do som que está diretamente relacionado com isso é a altura, tá? Então não vai confundir altura com intensidade. E aproveitando já que a terceira e a quarta questão, elas estão tratando da qualidade fisiológica do som, aí eu aproveito para falar da terceira, né, que ele cita aí na terceira questão, que é o timbre. Tá? Lembra que o timbre é a qualidade fisiológica do som que nos permite diferenciar sons emitidos por fontes diferentes, desde que você conheça aquele tipo de som. Por exemplo, é comum, né, a todos nós sobre os sons emitidos por diferentes instrumentos. Por exemplo, o som de um piano, o som de um violão, o som de uma flauta e por aí vai. Então, mesmo de olhos fechados, se você tiver diante de uma pessoa que esteja tocando flauta e uma pessoa que esteja tocando piano, embora seja a mesma nota musical emitida com a mesma intensidade e a mesma altura, você vai conseguir diferenciar perfeitamente qual foi o som emitido pela flauta e qual foi o som emitido pelo piano, porque cada um dele tem as suas características próprias, ou seja, o seu timbre. Isso serve também para a voz das pessoas. Cada pessoa tem uma forma de ter uma voz característica. E isso nós atribuímos ao timbre da pessoa. Tá legal? Então eu queria aproveitar para fazer essa complementação aí. Tá certinho? Vamos fazer aqui, olha, a quinta questão. Ela fala sobre as ondas sonoras, tá? Sobre a propagação da onda sonora. Vou apagar aqui para ficar mais fácil, tá? Então, olha lá, a quinta questão, tá, gente? Olha, a quinta questão, ela fala assim: quando uma onda sonora se propaga no ar numa certa direção. Então, nós sabemos que o som, se nós tivermos aqui uma fonte sonora, deixa eu colocar aqui, então vamos considerar que bem aqui houvesse uma fonte sonora, tá? Então, bem aqui tem uma fonte sonora. Então, vamos considerar que bem aqui seja uma fonte sonora, tá? Então, é a fonte do som. Então, quando essa fonte sonora ela está se propagando, lembra que o som ele é tridimensional. Ele vai se propagar para frente, obviamente para cá será mais intenso, tá? Porque está voltado aqui da fonte, da forma que eu estou colocando, como se fosse um alto-falante. Só que esse som ele pode se propagar para o lado oposto, tá legal? Pode se propagar para baixo, ele vai se propagar para cima, ele vai se propagar
por exemplo, para frente, para trás, ou seja, em todas as direções, tá? Aqui nós estamos no plano, não dá para representar algo espacial, né? Tridimensional, mas o som ele é tridimensional. Para qualquer lado que uma pessoa esteja, né, para qualquer direção desta fonte, ela irá perceber esse som. O som ele é tridimensional. Por exemplo, nesse momento você está falando. Se tiver alguém atrás de você, vai lhe ouvir. Alguém à sua frente vai lhe ouvir. Alguém que esteja à direita ou à sua esquerda também vai lhe ouvir. Assim como uma pessoa que esteja deitada no chão ou uma pessoa que esteja acima de você. Vamos supor, em um andar superior do ambiente que você se encontre. Então o som, ele tem essa propriedade. Só que aqui na questão, ele fala em uma determinada direção. Então, se eu fosse analisar a direção de propagação, escolha uma direção de propagação para esse som. Então, vamos escolher essa direção de propagação por efeito didático, tá? Então, o som está se propagando nessa direção, tá legal? Então, essa aqui é a direção de propagação dessa onda sonora, tá legal? Pois bem, e aí nós vamos analisar as alternativas. A alternativa A fala: o ar como todo se desloca na direção de propagação da onda. Então eu analisei essa direção. Será que o ar como todo vai se deslocar somente nessa direção? Né? Nessa direção de propagação? Você vê que não, tá? Então nós vemos que tem a onda se propagando tanto para um lado quanto para o lado oposto de qualquer lado que você for analisar. Então não é só nessa direção que o ar vai se propagar, tá legal? É o que ele diz na letra A. O ar como todo se desloca na direção de propagação da onda, ou seja, nessa que nós estamos analisando, não, né? O item B fala: o ar como todo se desloca na direção normal em relação à direção de propagação da onda. Turma, o que seria uma direção normal, tá? Então, se eu estou analisando uma direção horizontal, a direção normal a essa seria formando 90 graus. Então, ele está analisando isso. Então, ele está dizendo que o ar como todo irá se deslocar somente nessa direção normal. Não, tá? Então, a letra C, perdão, está fora, tá certo? Então, vamos analisar aí o item D, tá? Perdão, isso aqui era o item C, o item B, né, que eu acabei de analisar. Vamos analisar o item C agora. O item C fala: as partículas do ar se movimentam de um lado para o outro numa direção normal, tá? Numa direção normal em relação à direção de propagação da onda, ou seja, em relação a essa direção que nós adotamos. O ar, ele se desloca de um lado, tá? Vamos colocar aqui, o ar ele se desloca de um lado para o outro, então isso aqui é como se fosse, que eu estou colocando em vermelho, a direção de propagação do ar. Então ele está dizendo que ele vai se deslocar de um lado para o outro numa direção normal. Gente, a direção que faz isso aqui são ondas transversais. E nós vimos que o ar, o som, ele é uma onda longitudinal. O que isso significa? Que a vibração acontece na mesma direção de propagação da onda e não numa direção normal. Portanto, esse item C está fora. Vamos analisar agora o item D. O item D fala assim: as partículas do ar movimentam-se para frente e para trás na direção de propagação dessa onda. Ou seja, quando ele fala para frente e para trás, ele está se referindo de um lado para o outro na direção de propagação dessa onda. Então, como eu escolhi essa direção de propagação horizontal, o que ele está se referindo é essa, que as partículas de ar, elas vibram de um lado para o outro. O que é que acontece? Isso daqui que eu estou me referindo é a vibração da onda, tá? Ou seja, a vibração está na mesma direção de propagação, que nesse caso aí é horizontal, mas poderia ser para cima. E se fosse para cima, essa vibração estaria que está para cima e para baixo, tá? Então, essa alternativa D estaria a questão mais coerente com o que ele se propõe nessa questão. Por que eu estou falando isso aqui? Porque em nenhum momento, seja no comando da questão ou seja nesta alternativa, ele não privilegiou a direção de propagação. Eu adotei, tá? Eu adotei aleatoriamente essa direção aqui.
mas eu poderia adotar uma direção na vertical também, sem problema nenhum, porque ele não fez nenhuma exigência. Tudo bem? Eu poderia ter feito isso aqui, sem problema nenhum. Só que quando ele diz na questão aqui, olha, nesse item D, olha o que ele está dizendo. As partículas se movimentam para frente e para trás na direção de propagação da onda. Para essa questão estivesse perfeita, ele teria que dizer que essa direção de propagação aqui, que ele se refere, que ele cita, é a direção horizontal. Tá legal? Mas, enfim, são detalhes, né? E o item E fala, o ar não se movimenta, apenas sua pressão aumenta e diminui. Gente, o ar, ele vibra. Vibrar é um tipo de movimento, tá legal? Então, nesse caso, o item E está fora. Então, o que está mais coerente aí seria a letra D, embora tenha essa ressalva que eu acabei de citar aí para vocês. Tudo bem? Então, vamos à questão de número 6 agora, tá? Vamos limpar aqui. Sexta questão. Vamos lá. A questão de número 3 fala assim. O ouvido humano é sensível a ondas mecânicas sonoras entre 20 Hz e 20 kHz, aproximadamente. Determine o maior e o menor comprimento de onda que sensibiliza o ouvido humano no ar, tá? Aí ele fala, a velocidade de propagação no ar de 340 metros por segundo. Vamos colocar esses dados aqui, tá? Olha, veja bem aqui. Esse limite que ele está colocando aqui pra gente, que é o intervalo audível para o ser humano de audição normal, está entre 20 Hz, né? Ele fala isso aqui pra gente. Lembra que Hz é a unidade de frequência. E 20 kHz, tá? 20 kHz. Só lembrando que esse prefixo K aqui, tá, gente? Esse prefixo K, ele é a mesma coisa que 1000, tá? Esse prefixo K é a mesma coisa que 1000. Eu posso dizer que é a mesma coisa que 10 à terceira, tá legal? Posso dizer que é a mesma coisa que 10 à terceira. Tudo bem? E aí, gente, eu posso fazer essa exemplificação aqui, que esse 20 kHz é a mesma coisa que 20.000 Hz, tá? Posso fazer essa consideração sem problema nenhum. Então, a velocidade com que essa onda se propaga, ele nos diz na questão aqui, que é uma velocidade de 340, tá? 340 metros por segundo, tá? É essa ideia que ele nos dá. Pessoal, só lembrando que esse limite que está bem aqui, abaixo desses 20 Hz, é o que nós chamamos de infrassom. E esse limite que está acima desses 20.000 Hz ou 20 kHz é o que nós chamamos de ultrassom. Nós, seres humanos, nossos ouvidos são sensíveis ao intervalo entre 20 e 20 kHz, tá? Ou 20.000 Hz. Pois bem, o que ele está querendo é o maior e o menor comprimento de onda, não é isso? O máximo e o mínimo. Lembra que nós falamos sobre a velocidade, né? A velocidade de uma onda é lambda-f, tá bom? Nesse caso aqui, tá, gente? Nós vamos considerar como sendo a velocidade constante, porque nós estamos falando da velocidade do som no ar, tá legal? Essa velocidade é constante. O que nós vamos analisar aqui? Comprimento de onda e frequência. Perceba que eles estão se multiplicando, então significa que eles são inversamente proporcionais, ou seja, onde eu tiver menor comprimento de onda, vai ser onde eu tiver maior frequência, tá legal? Por outro lado, onde o meu comprimento de onda será pequeno, vai ser onde a minha frequência será grande e vice-versa, tá legal? Essa é a ideia aqui. Então vamos à solução dessa questão usando a equação fundamental da onda. Por exemplo, vamos fazer aqui primeiro para o 20 Hz, tá? Então olha só,
aqui nós temos uma frequência de 20 Hz. O que eu estou percebendo aqui? Que esta aqui é a menor frequência. Se esta aqui é a menor frequência, significa que eu vou ter o maior comprimento de onda aqui, tá bom? Então, vamos atrás desse comprimento de onda. É só jogar na fórmula. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Essa velocidade é de 340, vamos colocar aqui, 340. O comprimento de onda é o que nós estamos atrás. E a frequência vale quanto? Vale 20. Esse 20, ajeitar aqui. Nós sabemos que esse 20 ele vai passar dividindo. Então, vai ficar aqui, olha, 340 dividido por 20, tá legal? Isso vai ser atribuído ao meu comprimento de onda, tá certinho? Bom, eu sei que eu posso cortar um zero em cima e um zero embaixo, e aí ficou fácil achar esse comprimento de onda, né? 34 dividido por 2, isso dá 17, tá? Se a velocidade está em metros por segundo e a frequência está em hertz, então a unidade aqui vai ser metros, ok? Então essa é a unidade para o comprimento de onda. Então nós achamos aqui o valor mínimo. Vamos achar o valor máximo aqui, tá? Então nesse caso aqui, olha, o que nós temos aqui? Nós temos uma frequência aqui também, tá? Essa frequência é de 20.000 Hz, tá? Que é 20 kHz. Isso nos diz que eu estou diante da maior frequência, tudo bem? Então, a frequência, o comprimento de onda associado a essa frequência vai ser o menor, tá? Nós vamos ter o menor comprimento de onda. É esse comprimento de onda que nós vamos achar aqui. Vamos jogar a mesma fórmula. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Esta velocidade é de 340, é a mesma velocidade, estamos no mesmo meio. Está aqui o comprimento de onda. E a frequência agora, 20 kHz, é a mesma coisa aqui, 20.000 Hz. Tá legal? Então vai ficar aqui 340 dividido por 20.000. Esse 20.000 vai passar dividindo, tá certinho? Bem, da mesma forma que nós fizemos, podemos cortar apenas um zero em cima com um zero embaixo, tá? Então esse valor aqui vai ser atribuído ao nosso comprimento de onda. Tudo bem? Vamos colocar aqui ao lado, tá? Então, esse comprimento de onda vai ser igual. Olha, se nós dividirmos 34 por 2, ou seja, se nós esquecermos os 3 zeros que estão lá embaixo, nós vamos dividir 34 por 2. Isso dá 17. Acabamos de fazer esse cálculo, tá bom? Só que cada zero que está lá embaixo, ele vale uma casa decimal. Ou seja, se há 3 zeros abaixo, né, na posição do denominador, então eu vou ter que ter 3 casas decimais no meu resultado. Então o que eu faço? Eu vou colocar mais um zero aqui e a vírgula. Perceba que eu tenho 3 números após a vírgula, tá bom? Que compensa os 3 zeros que estão lá embaixo. Mas a matemática nos diz que para representar a vírgula ela tem que estar entre 2 números, então eu vou ter que colocar outro zero aqui. Ou seja, a minha resposta é 0,017 metros. Tá legal? Se você quisesse, poderíamos representar isso aqui em centímetros também, tá? Então, você sabe que cada metro tem 100 centímetros, não é isso? Então, podemos fazer essa representação, tá? Então, seria o caso de multiplicar isso por 20, não é isso? Por 100, perdão. Então, andaria 2 casas para a direita, ficaria 1,7 metros, tá? 1,7 metros. Também estaria correta essa resposta. Tudo bem? Bom, pessoal, os exercícios que eu gostaria de comentar com vocês eram esses, tá? Da página 35. Então, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Um abraço a todos. Tchau.